Agora que você já começou a se inteirar do quadro de distribuição, a gente falou do disjuntor, protege o circuito, falou do DR, protege o usuário, a gente vai falar agora do DPS. Então, o DPS, pessoal, o que é que significa DPS? É o dispositivo contra surto, tá? O dispositivo de proteção contra surto elétrico. E, na verdade, o que seria esse surto elétrico, né? E aonde o DPS estaria localizado, como ele seria ligado? Vamos falar sobre isso nessa aula. O que acontece? O DPS, como vocês podem ver aqui, ele é um pouco diferente, tá? Ele não é um dispositivo de manobra, você não vai conseguir estar ligando e desligando. Não é essa a ideia do DPS. O DPS ele protege contra surto. E o que seria surto? Você viu aí comigo que o disjuntor e o DR eles vão estar aí sempre atrelados à corrente elétrica, não é verdade? O disjuntor ele vai abrir o circuito quando tem uma sobrecarga, ou seja, mais corrente do que deveria. O DR vai abrir o circuito quando tem um I de fuga, uma corrente de fuga, uma corrente que está passando, né, que não está voltando, está desviando em algum ponto. Beleza. O DPS está atrelado a surto de tensão. Então, surto de tensão. Como assim, Diego? O que acontece? Quando a gente tem aqueles dias que estão chovendo muito, você tem muito relâmpago, muito trovão, muito, enfim, né, esse fenômeno da natureza aí bem, como é que eu posso falar, bem intensificado, a gente tem aí dentro da nossa rede elétrica muitas vezes alguns surtos de tensão. Em vez de estar chegando nos 220 ou 127, como devem estar chegando na sua região, na sua tomada, no seu ponto de consumo, esse valor aí ele começa a aumentar, começa a chegar alguns transientes com 1000 volts, 2000 volts, 3000 volts, 500 volts, enfim. E o que acontece? A gente vai ter aí, consequentemente, alguns aparelhos vindo a danificar, principalmente aqueles que não têm uma fonte de alimentação muito boa, não tem, por exemplo, ali um varistor, que é o dispositivo ali eletrônico que vai proteger. Então, o que acontece? Com certeza você lembra aí de alguma história da sua avó falando, né? Por exemplo, tá chovendo muito, tá tendo um relâmpago, desliga os aparelhos da tomada. É exatamente por conta disso, por conta desses transientes que chegam aí em nossa casa. E o que acontece? O DPS ele é exatamente esse dispositivo, beleza? Ele vai ser ligado ali entre fase neutra, entre fase terra, entre neutro e terra, e ele vai pegar esses transientes, esses surtos de tensão e vai jogá-los, tá? Ele vai direcioná-los para o aterramento, para o solo e de maneira, né? E por consequência vai proteger o nosso circuito. Então o DPS ele protege contra surto de tensão. Ele vai ser ligado ali com a função de proteger, não é o usuário, mas proteger os dispositivos eletrônicos, beleza? E ele é obrigatório no Brasil, se eu não me engano, desde 2010. Ou seja, você é engenheiro, você é arquiteto, você é projetista, você tem a obrigatoriedade de colocá-lo dentro do seu quadro de distribuição. O DPS tem um detalhe que ele tem uma certa luzinha, tá? Ele tem um LEDzinho, ele tem essa luzinha aqui, que quando ele tá verde, ele indica que tá funcionando normal. Tá vendo? Por exemplo, esse aqui. Quando ele está ruim, essa luzinha ela tende a acender. E é muito comum, tá? A gente tá fazendo essa manutenção do DR aí, pelo menos anualmente, verificando se ele está funcionando ou não. Observa que aqui no nosso DPS, ele mostra aqui ó, um VC. O que é isso? Ele está falando que a tensão que ele já vai começar a desviar para o solo, a tensão que não é mais normal, seria, por exemplo, 275 volts. Ou seja, uma tensão acima disso, ele já vai começar a desviar para o solo, porque não deve estar passando para sua instalação, vai provocar, enfim, vários tipos de problemas aí. Beleza? A gente tem aí a marca principal no Brasil, que é a Clamper, tá? Essa é a marca principal que vocês podem estar encontrando. Esse da Stack aqui também é muito comum, então você vai estar encontrando um dos dois e ele é obrigatório estar inserido no seu quadro de distribuição. Observa aqui a inserção dele, olha só, do fase para o terra, do neutro para o terra. Quando ele é bifásico, ó, fase A, fase B para o terra, neutro para o terra, ou trifásico, as três fases e o neutro para o terra. E também há quem coloque, tá, entre fase e neutro. Belezinha, belezal, desde que esse neutro esteja aí, lembrando, né, aterrado. Você tem um aterramento funcional. Nossa próxima aula a gente vai estar falando, pessoal, sobre o aterramento. E aí, em seguida, a gente entra aqui no AutoCAD ou qualquer outro software para a gente poder estar mostrando na prática como é que você vai estar montando o seu quadro de distribuição, como é que você vai estar esquematizando através do esquema de filar. Valeu!